Ontem nós falamos sobre vários sinais que Jesus disse respondendo aos discípulos, sobre a indagação dele dos sinais dos tempos, da volta de Jesus. Falamos a respeito dos sinais que Jesus manifestou, e também falamos a respeito de alguns outros sinais, como, por exemplo, os astros sendo instrumentos na mão de Deus para sinalizar. E hoje nós vamos dar continuidade, né, nesse assunto, falando um pouquinho de como as festas bíblicas também são usadas para sinalizar. Ontem falamos de Gênesis capítulo 1, versículo 14, onde diz que os astros foram criados para dias e noites, para sinais, para festas. Ali aquela palavra festas moed, né, para estações. Normalmente nas traduções em português está escrito ali estações, e a palavra é moed. Moed quer dizer datas especiais, festas. Então, os astros e as datas bíblicas, elas trabalham juntas. Ontem nós vimos a tétrade lunar que aconteceu no biênio 2014-2015, onde os astros e as festas bíblicas estavam sinalizando de maneira conjunta. E todas as festas bíblicas, elas são proféticas. O calendário bíblico, o calendário judaico, ele é diferente do nosso, porque ele não é baseado no calendário solar, ele é lunisolar. Então, os meses têm 29 dias ou 30, né, dependendo do mês, porque a órbita da Lua sobre a Terra é de 29 dias e meio. Então, o calendário bíblico, o calendário judaico, ele é baseado no ciclo da Lua ao redor da Terra. E nós temos, no primeiro mês, Páscoa, né? E cada uma dessas festas, elas têm um significado profético. Nós já ministramos isso em outras ocasiões aqui, mas, assim, muito resumidamente, existem 3 festas que acontecem na primavera, que é Páscoa, Primícias e Pentecostes. As 3 festas estão falando a respeito de coisas que aconteceram, cumpriram profeticamente na primeira vinda de Jesus. Páscoa, ela se cumpriu na crucificação. Ela fala historicamente da saída do povo do Egito, mas profeticamente ela se cumpre no Cordeiro Pascal, no sacrifício de Jesus. Primícias. Jesus cumpriu primícias exatamente no dia de primícias, no domingo pós-Páscoa, que fala a respeito da ressurreição. Jesus ele foi o primeiro dos ressurretos. Pentecostes também se cumpriu profeticamente nos dias do Senhor, né, logo depois da sua ascensão, com a descida do Espírito Santo. Mas não existem somente festas que acontecem na primavera. Todas da primavera se cumpriram profeticamente. Depois vêm as festas de outono. E as festas de outono são as festas de trombetas, de expiação, de tabernáculos. E essas festas ainda não se cumpriram profeticamente. Ou seja, elas já têm um sentido histórico. Existe um sentido pessoal. Toda festa tem um sentido histórico, tem sentido pessoal e tem sentido profético. E as festas de outono, elas ainda não se cumpriram profeticamente, mas irão se cumprir, porque elas estão ligadas, como as primeiras festas estavam ligadas à vinda de Jesus, à primeira vinda de Jesus, as festas de outono estão ligadas ao tempo da volta do nosso Senhor Jesus. Então, assim, para a gente até estudar a respeito do significado de cada festa, né, e o sentido profético delas, a gente precisaria muito mais tempo, né, dedicar um tempo aqui, mas nós não vamos gastar tempo com esse tema, pelo menos não nessa ocasião. E toda a escatologia, porém, que não aborde as festas bíblicas como algo profético, escatológico, especialmente as de outono, ela é incompleta, né? Porque elas foram dadas por Deus para profetizar a respeito dos principais eventos. As festas falam dos principais eventos proféticos que Deus estabeleceu e fez com o seu povo. Então, precisa, né, entender, precisa conhecer o significado de cada uma delas para poder ter uma escatologia maior, né, mais completa que seja. Ok.
Mas eu quero falar alguma coisa sobre o ciclo de 7. Deus ele trabalha com ciclos de 7. E um dos ciclos de 7 é o ciclo semanal. Nós estamos habituados a isso, a semana tem 7 dias. O 7º dia é o dia do Senhor, Deus o santificou, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 3, Deus santificou esse dia. E o outro ciclo é o ciclo de 7, também são das festas. As festas são 7 e elas acontecem durante um período de 7 meses. Então, são 7 festas que acontecem no decurso de 7 dos 12 meses que existem no ano. E esse é um período que as festas falam a respeito de consagração. Aí existem uns períodos, ciclos de anos. Falamos em períodos, ciclos de semana, ciclo de festas, e ciclos de anos, que é o período de anos Shemitah. Então, são 6 anos comuns, normais, e um 7º ano, que é um ano que pertence ao Senhor, é como um ano sabático. Assim como o sábado é o dia do Senhor e é um dia de descanso, o ano Shemitah também é um ano do Senhor e é um ano de descanso, onde a instrução que Deus deu para o seu povo é para não plantar. Eles não iam cultivar a terra e Deus os iria prover. Então, para que eles nunca se esquecessem que durante 40 anos eles peregrinaram no deserto e eles foram sustentados por Deus. Então, tinha que manter a confiança, a crença e a dependência de Deus quando estivesse também numa terra que mana leite e mel. E existe um outro ciclo, que são ciclos de 7 Shemitahs. A cada 7 Shemitahs vem um ano de jubileu, que é um ano de remissão, de retomada das posses, da possessão das coisas. Então, cada uma dessas festas vai ter esse sentido profético. Agora, queria mostrar para vocês, né, que nós estamos dentro desse conceito de ciclos de 7. Existe também os milênios, né, os milênios sabático. Então, são 6.000 anos que o homem já está na Terra, e o 7º milênio, assim como o sábado, assim como o Shemitah, ele pertence ao Senhor. O 7 é o número de Deus. Amém? Então, o 7º milênio do homem na Terra é um milênio que pertence ao Senhor e é um milênio do descanso também. E quando é que começa o Shabá? O Shabá ele começa no final da tarde da sexta-feira, né? Só para a gente lembrar um pouquinho aqui, que nós já estamos no final do 6º milênio, começo do 7º milênio. A conta redonda é mais ou menos o seguinte: de Adão até Abraão são 2.000 anos. De Abraão até Jesus são mais 2.000 anos. E de Abraão até os dias que nós estamos vivendo são mais 2.000 anos, em conta arredondada, né? Porém, no calendário judaico, nós estamos no ano 5.782. O que isso significa? Eles fizeram uma conta a partir dos cálculos dos sábios judaicos da criação de Adão, e começaram então a fazer a contagem dos anos a partir da criação do homem na terra, né? Então, sabemos que profeticamente, né, o apóstolo Pedro fala a respeito disso, um ano para Deus é como 1.000 e 1.000 anos é como um, né? Isso Pedro está falando no sentido profético. Então, por isso, assim, um ano milenar, um ano para Deus é como também um período milenar. Então, no final do 6º milênio, que nós já estamos vivendo, nós estamos numa data dentro desse Cronos e do Kairos de Deus. Vamos imaginar que é o seguinte: 5.782 é o 6º milênio, ok? De 0 a 1.000 o primeiro, de 1.000 a 2 o segundo, aí sucessivamente. Então, 5.782, nós estamos no 6º milênio, chegando no final dele. Aí vamos fazer uma continha aqui. Vamos imaginar então que 5.000 são os 5 anos, né, sabáticos que já se passaram, 5 milênios sabáticos, 5.000.
Então, restou ali 782 anos. Quanto que isso representa dentro de um milênio, ou dentro de um dia, né, milenar? 1 hora, ela corresponde a 1000 dividido, se um dia é 1000 anos, então quanto é 1 hora? 1000 dividido por 24, que são a quantidade de horas de um dia. Então, 1 hora corresponderia aí a 41 minutos, ponto 66, né? Ou 41 minutos e meio, praticamente. E, então, 1 minuto é igual a 41, porque 1 hora, 41,66, eu confundi aqui, né? E 1 minuto corresponde a 41,666, dividido por 60, que é a quantidade de minutos que tem numa hora. Ou seja, cada minuto dá 0,69. Então, nós temos 782 anos e meio. Por que e meio? Porque começou em setembro do ano passado. Então, nós estamos agora na metade do ano 5.782. Isso quer dizer que o 782, dividido pela quantidade de horas, né, de um dia, ele corresponde a 18 horas e 47 minutos do dia sexto. Ou seja, é final da tarde, começo da noite de sexta-feira. Quando que começa o Shabat? No pôr do sol da sexta-feira. Isso quer dizer o seguinte, nós já estamos no início do milênio sabático. Estão comigo, gente? E o milênio sabático pertence a quem? Pertence ao Senhor. Jesus vai reinar no milênio sabático. Então, isso é uma conta, né? É uma conta, não é complexa, mas baseado no calendário, nós podemos deduzir que nós já estamos no Shabat milenar, ou pelo menos entrando nele. Aí o profeta Oséias, ele dá uma revelação muito importante aqui para a gente. Lá em Oséias capítulo 5, versículo 15, ele diz assim, está falando a respeito de Jesus. Irei e voltarei para o lugar, o meu lugar, até que... Então, assim, Jesus disse que ele ia voltar para o seu lugar. Lá em João, capítulo 14, Jesus fala para os seus discípulos, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está falando a respeito da volta dele para a sua casa, para a casa do pai. E Oséias está falando a respeito do mesmo assunto. Então, ele volta para a sua casa até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias proféticos, 2 dias milenares, nos revigorará, e ao terceiro dia, ao terceiro milênio, nos levantará e viveremos diante dele. Vamos tentar entender um pouquinho a respeito disso. Ele fala assim, eu voltarei para o meu lugar. Do que ele está dizendo? A mesma mensagem que Jesus estava dizendo lá em João capítulo 14. Mas tem um tempo, né? Até que. Quando é esse até que? Aí, o profeta Zacarias, ele explica isso para a gente lá no capítulo 12, no versículo 10, onde ele diz assim, olharão para aquele a quem traspassaram e prantear-lhe-ão, como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Até quando que o Senhor ficaria na sua casa? Até que se reconhecessem culpados. Ou seja, aqui está falando a respeito de arrependimento. Quem é que precisa se arrepender? Quem que precisa reconhecer o erro? Está falando assim, é o povo de Deus, o povo judeu, né? O povo, a nação escolhida de Deus, que rejeitou a Jesus. E eles precisam reconhecer isso. E vão reconhecer, né? O profeta Zacarias, no capítulo 12, ele vai falar a respeito desse reconhecimento do arrependimento do povo judeu. E ele diz, ainda continua o seguinte, estando eles angustiados, cedo me buscarão. Isso é lá em Oséias. Só que lá em Mateus, capítulo 23, versículo 39,
Jesus diz assim: já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Oséias está dizendo, o Senhor volta para sua casa, e Ele vai ficar lá até que eles reconheçam, né, o erro, e busquem a face do Senhor. Porque angustiados eles vão estar, e então eles vão estar necessitados e vão buscar o Senhor. Jesus, antes do sermão profético, último versículo do capítulo 23, portanto, antes do sermão profético, ele fala a respeito de Jerusalém. Fala assim, Jerusalém não vai mais me ver. Por quanto tempo? Até que eles voltem a dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, quando eles derem as boas-vindas, quando eles clamarem, quando eles chamarem Jesus de volta, então Jesus volta. E Oséias ainda dá mais um detalhe aqui. Olha como é rico de detalhe esses poucos versículos. Fala depois de 2 dias. De quando? De quando ele foi para casa. Então Jesus, há 2000 anos atrás, ele foi para casa. E Oséias está dizendo assim, olha, depois de 2 dias que ele for, o que vai acontecer? No 3º dia, ele volta. E ao 3º dia, que é o 3º milênio depois da ascensão de Jesus, né, da crucificação e da ascensão de Jesus, Jesus morreu provavelmente no ano 30 da era cristã. Então fala assim, depois, né, desses 2 dias passados, ao 3º dia, o que vai acontecer? Ele nos levantará e viveremos diante dele. Fala a respeito do quê? Está falando assim, ele vai nos restaurar. Ele vai restaurar o seu povo, ele vai restaurar a sua nação. Isso é uma promessa. Fala que é ele quem feriu e é ele quem ligará. Quem é que puniu Israel? A gente vai falar mais a respeito disso amanhã. Mas quem castigou o seu próprio povo foi Deus, né? Jesus anunciou a destruição de Jerusalém. Mas isso não é para sempre. Ele falou, eu vou voltar. E quando eu voltar, vou ser bem-vindo. Eu vou estar sendo aclamado. E aí eu vou restaurar o povo. É o que Oséias está dizendo, combinando com as profecias de Jesus e combinando com outros profetas. Amém, gente? Então isso aí são contas, né, que estão na própria palavra de Deus, que coincidem. Né? Todas matematicamente falando, além dos sinais que nós já vimos, que todos estão se cumprindo, todos já se cumpriram, o último século foi o século do cumprimento dos sinais, e agora nós estamos vivendo um século dos cenários que estão sendo montados. E a conta matemática simples aqui mostra que o tempo que a Bíblia mencionou para a volta de Jesus, ele está se completando. Né? Fala, todos os sinais estão apontando para a mesma direção. E os cenários bíblicos também estão apontando para a mesma direção. Ou seja, Deus não precisa dar novos sinais, porque Ele já nos deu o suficiente para a gente ver, entender e se posicionar. Porém, aquilo que a gente falou ontem, parece que a igreja está naquele momento de Mateus capítulo 25, quando as 10 virgens dormem. Né? Sabem que o noivo vem, mas pegam no sono, se distraem com outras coisas. Agora, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Por que eu estou dizendo assim que Deus tem pressa? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui antes disso. Nós estamos no ano Shemitah, ok? Vocês lembram disso? Ano passado começou o ano Shemitah, né? Dia 7 de setembro. Até estávamos aqui tocando shofar, né, no estacionamento, dia 7 de setembro, no feriado, começou um ano Shemitah. E esse ano Shemitah vai terminar no dia 25 de setembro deste ano, de 2022. Então, Shemitah fecha um ciclo de 7 anos, ou seja, estamos fechando um ciclo. Dia 25 de setembro completa um ciclo. Dia 26 de setembro começa um novo ciclo. O que pode acontecer nesse novo ciclo? No início desse ciclo, veio o sinal das luas de sangue. Agora nós vamos fechar um ciclo e vai começar um novo, dia 26 de setembro. O que pode iniciar num ciclo de 7 anos? Por exemplo, pode ser a última semana de Daniel, é um ciclo de 7 anos.
pode ser a grande tribulação, é um ciclo de 7 anos. Pode ser agora, pode ser mais para frente, pode ser, né? Agora, o que você quer? Que demore mais um pouco ou que venha logo? Você quer que venha logo a grande tribulação, é isso? Vocês têm pressa que isso se cumpra logo, que é grande tribulação, porque uma coisa que vai acontecer antes da volta de Jesus é o governo do anticristo. Vocês têm pressa que isso aconteça logo? Ou vocês querem mais um tempinho? Deixa eu dizer uma coisa. Deus tem pressa. E a igreja, ela precisa ter pressa. A maior parte dos crentes, eu vou dizer com segurança, né? Talvez vocês que estejam aqui, a maior parte de vocês não pensem assim, até porque estão aqui. Mas a maior parte dos crentes não estão interessados nos últimos dias. Por quê? Porque o mundo está bom. E não querem mudar isso. Ainda tem planos, tem um monte de moça solteira aí que primeiro quer casar, gente. Jesus espera, aguenta as pontas aí, porque eu quero primeiro casar. Tem gente que está agora metendo a mão numa bolada, tem uma grana para receber. Fala, Jesus, espera aí, porque agora é hora de eu desfrutar. Ou tem gente que acabou de constituir alguma coisa, formou na faculdade, casou, comprou uma propriedade, abriu um negócio, então não é a hora, né? Para muita gente, eles acham assim, não é a hora. Tem que esperar mais um pouco. Esses são aqueles que lá na parábola, onde Jesus ele fala a respeito do casamento do filho do rei, são chamados dos convidados que não eram dignos. Por quê? Porque eles não estavam focados no plano, no propósito e no tempo de Deus. Estavam focados nos seus próprios interesses, não estavam em pecado. Só estavam com o foco na coisa errada, no interesse egoísta, mesquinho. Agora, por que a igreja precisa ter pressa? Porque está na Bíblia. Lá, Pedro, né, na segunda carta, capítulo 3, versículos 11 e 12, ele fala assim: devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Qual é o papel da igreja? É acelerar. Não é meter o pé no freio. Não é falar, Jesus espera. Falar, Jesus vem logo. A igreja e a noiva e o Espírito dizem, espera. É isso que está na Bíblia? A noiva e a igreja e o Espírito dizem. Então, a verdadeira noiva, a verdadeira igreja, ela não quer que espere. Ela quer que venha logo. E nós precisamos a pensar nisso, porque existe razão. Sabe que se Deus demorar um pouquinho mais, né, para fazer a remissão da terra, a nossa descendência vai toda para o inferno? Você já pensou nisso? Porque a Bíblia fala que assim, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, os últimos dias, ninguém se salvaria. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Ou seja, Deus precisa abreviar os tempos, porque senão não vai sobrar ninguém na terra temente a Deus. Porque o mundo, ele está no tempo da multiplicação da iniquidade. E hoje os nossos pequenos, as nossas crianças, elas já são geradas dentro de um ambiente anti-Deus. Hoje, nós já temos segurança, convicção da nossa fé, mas os pequenos não têm. Eles são influenciáveis. E o mundo é completamente hostil à nossa fé e à palavra de Deus, à Bíblia. Então, os nossos pequenos, assim, eles não pensam igual a gente, eles não sentem igual a gente, eles estão num outro ambiente diferente do nosso, de influência diferente da nossa. Tudo aquilo que está na internet, tudo aquilo que está na escola, nos relacionamentos, nos ambientes que eles estão, nas amizades, não favorecem a fé, a crença e a salvação. Ao contrário, tudo que existe hoje no mundo é para desviar e afastar as pessoas de Deus, e especialmente os pequenos. Esse é o propósito de Satanás, fazer com que não sobre ninguém salvo na terra. E por causa disso, Deus precisa abreviar, por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos. Deus abrevia esse tempo. Amém, gente? Então, nosso clamor tem que ser, Senhor, abrevia o tempo.
abrevia o tempo. Porque, à medida que vai avançando, o mundo vai, ao invés de se salvando, ele vai se perdendo cada vez mais. E quem é que não tem pressa, então? Se Deus tem pressa, o capeta, a gente está desesperado. Está desesperado. Lá em Apocalipse, capítulo 12, diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quem é que fica desesperado com o tempo encurtando? Não é Deus. Fala, o que está acontecendo nos céus? Os céus estão celebrando, os céus estão festejando. Por quê? Porque é chegado o tempo da redenção da terra. Porque é chegada a hora dos remidos. Então, o céu está celebrando, por quê? Porque a volta de Jesus é um momento celebrativo. Ele vem para resgatar, ele vem para retomar, né, o controle, o domínio, o reino sobre toda a terra. E o diabo está desesperado, porque ele vai perder tudo, vai ser aprisionado. Estão comigo, gente? Apocalipse 20, versículos 1 a 3, que o diabo e todos os seus demônios escutem bem alto isso. Diz assim: então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, a grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Glória a Deus e aleluia!